Boa noite. Boa noite. Calma. Tá em cima? Tá bom som, hein? Que a paz seja com todos, amém? Bem, a nossa mesa, se Deus quiser, sexta-feira, no máximo de semana, né? Pelo menos o rapaz lá falou que ia ficar pronto porque ele pegou Covid e aí atrasou todo o serviço. Com certeza não tinha só a nossa mesa para fazer. Mas Deus quiser, a nossa mesa de som estará pronta aí. E para o ano que vem temos um projeto melhor aí para a nossa mesa, né? Vamos avançar na tecnologia aí com mesa de som, permitindo o Senhor, já que esse ano o nosso foco é o piso aqui na igreja, algumas coisas aqui internas ainda. Bem, então muito bom chegarmos aqui essa noite para louvar e cultuar o nosso Deus, que é digno da nossa adoração, digno. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 13. Vamos ficar de pé para essa leitura em reverência à palavra de Deus, a palavra eterna do Deus eterno. Marcos 6, de 1 a 13. E partindo dali, Jesus chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Veja que Jesus tinha irmãos e irmãs. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Caramba! E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então, cristão, se você de repente na sua casa não é reconhecido, não se desanime por causa disso, porque até o Senhor Jesus Cristo tinha dificuldade na sua terra. Não há profeta, né? Sem reconhecimento senão nesses lugares. Vamos lá. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela, até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Você fala com as pessoas de Cristo, e às vezes a pessoa não ouve, não se desanime. O Senhor Jesus falou com os apóstolos, e Ele mesmo passou por isso, de pessoas não ouvirem a palavra dele. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Olha a mensagem do Evangelho. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. A igreja pode assentar. Nós vamos orar nesse momento, né? Nosso irmão Marcelo mandou uma mensagem para mim. Ele estava pronto já, se aprontando na verdade para vir ao culto, mas a Milena começou a passar mal, a pressão dela está baixa demais, e o médico falou que levasse para o hospital. Então eles estão levando a Milena, vamos orar por ela agora aqui. E nós temos orado por algumas pessoas, Deus tem atendido, né? Como tenho dito,
A esposa do pastor Anderson, a Adriana, está entubada ainda, mas melhora a cada dia. A cada dia está melhor. Hoje eles estavam muito felizes, mandaram um áudio para mim de felicidade, que ela está bem melhor. Tá? Então a gente pensa que a intubação, às vezes, entubou, vai morrer. Não, a intubação é para o bem. Se fosse para o mal, não ia nem botar tubo. Tem uns fake news aí correndo aí, né? Intubou, morre. Irmão, se para morrer, deixa a pessoa sem o tubo, porque o tubo é invasivo, ele agride mais, mas é para tentar ainda. E ela está melhorando, tá? Continuar em oração por ela, está bem melhor. A Delma, que a gente pediu oração também, irmã da irmã Marta, está melhor. Então nós continuemos aí em oração por essas questões, né? E pelos nossos missionários também. Oremos. Senhor, aqui estamos. E como é bom estar aqui. Como é bom estar na presença do Senhor, junto com todos aqueles que o teu sangue lavou e remiu. A reunião dos santos, a reunião da igreja, a reunião dos teus filhos. Como é bom, Senhor, estarmos aqui para entoar louvores, glorificar o teu nome, te agradecer, Senhor, sim, te agradecer por tão grande salvação, te agradecer pela morte do teu Filho na cruz do Calvário por nós, te agradecer, Senhor, porque também chegamos aqui hoje por esse dia que o Senhor nos deu, pela semana que passou, por essa que se inicia, por esse momento de culto ao teu nome. Te somos gratos, Senhor. Recebe a adoração do teu povo. Recebe também, Senhor, a adoração, a gratidão, a fidelidade do teu povo em dízimos e ofertas. Continua usando para manter a obra nesse lugar, que o Evangelho continue sendo anunciado. Pedimos por missões, os missionários, meu Deus. Quantos nesse momento estão passando situações difíceis do campo missionário? Seja enfermidade, porque foram para áreas onde há malária, febre amarela, e talvez estejam assim sofrendo por fazer a tua obra. Senhor, cura os teus servos, dá ânimo a quem estão sendo perseguidos fisicamente, estão até abalados emocionalmente. Fortalece teus servos, Senhor, dá a eles a vitória, e que nós consigamos, Senhor, não só atingir o alvo, mas ultrapassar o alvo, para que esse dinheiro chegue até o campo missionário, abençoando os teus servos e mantendo essa obra de levar Cristo às nações. Obrigado, Senhor, pela melhora. Temos orado de pessoas que melhoraram. Obrigado, te louvamos, te agradecemos, que tu continue operando curas, Senhor. Pedimos pela Milena, Senhor, que ela tenha um bom atendimento, abre a porta para ela, cura ela, Senhor, tu és o Todo-Poderoso que pode curar aquela enfermidade, e Senhor, dá a ela a alegria da salvação, a coisa mais importante no planeta. Deus, abençoe o irmão Marcelo, que foi levá-la, socorrê-la, Senhor, e aqui nós que estamos, recebe nosso louvor e nossa adoração. Honra, glória e louvor sejam dados a Ti, hoje e para sempre, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, alguns avisos, né? Continuamos a campanha dos alimentos, ajudamos 2 famílias, temos mais uma terceira, que provavelmente uma família vai pegar hoje ou durante a semana. Então, se conhecendo alguém que precisa de alimento, tá? Você entra em contato, que nós temos alimentos ali, cestas básicas ali para as pessoas, tá? E continua a campanha. Quarta-feira, o nosso culto, quarta-feira, peregrinando em Gênesis, e vamos ver na próxima semana a fuga de Jacó. Ele teve que fugir, e vamos ver que ele teve uma experiência maravilhosa com Deus. Aonde? Sozinho, no deserto. Usou uma pedra como travesseiro. Aflições na vida,
Mas o Senhor, em sonho, apareceu e disse: não temas, eu sou contigo. Então você está no deserto, você está usando uma pedra como travesseiro, não quer dizer que Deus não esteja contigo. Quarta-feira, irmãos. E hoje o momento missionário vai ser durante a mensagem, tá? Vou fazer um pouco diferente hoje. Durante a mensagem, vou falar um pouquinho sobre um missionário. Vamos louvar. Vou deixar o hino do cantor para o final hoje, então vamos louvar a Deus com os hinos, com os louvores. Primeiro vai ser o que? Fornalha, move as águas. Fornalha. Vamos ficar de pé, vamos louvar o nosso Deus. Você está na fornalha? Está passando por ela? Estamos passando por ela? O sol não quer brilhar. O sol não quer brilhar, mas aqui estou, pronto a te adorar. Vento a soprar. Vento a soprar. Mar bravio está.
Você lembra quem falou essa última frase, duas últimas frases ali? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do... E o que ele havia perdido? Só a riqueza? Era rico, mais rico. Foi só din-din? Foi só gado? Todos os filhos. No mesmo dia. Todos. Continuemos, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Em toda e qualquer circunstância. Move as águas. Levanta a mão do Senhor. O Senhor está aqui. Deixa Ele mover as águas da sua vida. Feche os seus olhos e declare. Esperei, Senhor, a minha vez. Sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui. Tempo esperei, Senhor, a minha vez. Sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui.
Claro que o profetizar que nós acreditamos, né, o cantor ali falou, é o pregar a palavra, é o que fazemos aqui todo domingo, e cada crente pode profetizar o que? Pregar a palavra, Cristo, o Evangelho, para que Deus possa transformar, e não que a gente vai profetizar e que vai haver aqui um movimento, vamos declarar isso não, mas profetizar, segundo entendemos, é pregar a palavra, e crendo a nossa nação na palavra, aí sim será transformado, e não simples ato de declarações e coisas do tipo. Bem, vamos dar sequência. Temos meditado no Evangelho de Mateus na série Encontros com o Senhor Jesus Cristo. E como essa próxima semana anterior, estamos aqui anterior à Páscoa. Próxima semana temos aí a sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, sábado e domingo de Páscoa. E vamos ver, o que nós vamos ver aqui essa noite aconteceu na quinta-feira, 2000 anos atrás, numa quinta-feira à noite, que é o encontro que vamos ver essa noite. Olha quantas pessoas se beneficiaram de encontros que tiveram com Jesus. Infelizmente, outras não se beneficiaram, pelo contrário, rejeitaram a Jesus Cristo. A Páscoa chegando, e vamos ver o julgamento que o Senhor Jesus Cristo teve naquela quinta-feira à noite, o primeiro dos julgamentos do Senhor Jesus Cristo. O encontro de Jesus Cristo com o Sinédrio, a Suprema Corte Judaica. Vejamos, Mateus 26, 57. Mateus 26, 57. Mateus 26, 57. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Um julgamento injusto e ilegal. Se você procurar na internet e colocar lá o injusto julgamento de Cristo, você vai abrir várias páginas. Uma das primeiras vem dizendo o seguinte: 33 erros acontecidos no julgamento de Cristo, tanto com Pilatos quanto com Sinédrio. 33 erros, um julgamento injusto e ilegal, desde a prisão dele. A prisão dele já foi ilegal, e assim sucessivamente até a sua crucificação, sua condenação e crucificação. Alguns exemplos, olha, 33 razões, vou dar só, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de erros cometidos no julgamento do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ele foi julgado à noite, e era um erro, segundo a lei da época, julgar alguém à noite, tanto que Pilatos, o julgamento foi durante o dia, mas pelo Sinédrio foi à noite. Casa, ele teve um julgamento na casa. O julgamento deveria ser no templo ou numa área pública e não na casa. Ele foi levado à casa, como está escrito. Testemunhas falsas, nós vamos ver aqui, falsas testemunhas, e mais, sem direito a testemunha de defesa, distorção das palavras dele. Estavam com pressa, um julgamento rápido. E aqui um parênteses, irmão, temos cuidado de fazer julgamentos apressados sobre pessoas e situações. Eles estavam com pressa, prender, levar para casa, julgar e levar logo para Pilatos. Um julgamento às pressas e sem advogado. Aí 7, fora as outras 26 situações de erro no julgamento do Senhor. O Sinédrio, o que era o Sinédrio? Ele foi levado aqui, prenderam Jesus, conduziram à casa do sumo sacerdote, onde estavam escribas, anciãos, estavam reunidos. Ou seja, o Sinédrio era composto, era
Suprema Corte Judaica, e composto de 71 membros, compunham o Sinédrio. Infelizmente, o Sinédrio se tornou muito mais político do que religioso. Eles eram mais pessoas políticas do que religiosas, do que verdadeiros adoradores de Deus. Estavam mais preocupados com a própria glória deles, com a posição deles, com o status deles, do que preocupados com a glória de Deus. Veja que ponto pode chegar uma corte suprema religiosa. É por isso que nós batistas defendemos a separação entre igreja e Estado. A nossa igreja Batista Central em Cerâmica, ela não tem candidatos. Nós não trazemos, esse aqui é o nosso candidato da Igreja Batista Central em Cerâmica. Nós não temos candidato da igreja, nós não temos partido político. A igreja, cada cidadão crente, sim, cada cristão pessoalmente, pode se envolver, pode ser candidato, deve estar atento, prestar atenção, quando vai votar, procurar pesquisar sobre o candidato, isso sim, mas a igreja, não, nós defendemos que a igreja é separada, Estado, igreja. A função minha aqui como pastor, a função da igreja nesse planeta é fazer aquilo que ninguém pode fazer. A função nossa aqui é pregar o Evangelho glorioso e salvador do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma instituição do planeta tem essa autoridade, esse poder de pregar o Evangelho. Isso foi dado à igreja e ninguém mais. Por isso que nós não temos um candidato da igreja, um partido político, porque aí você gera divisão até dentro da igreja. Como é que pode? Você gera divisão dentro da igreja, porque tem irmãos que são de um partido, que gostam daquele partido, o outro gosta daquele partido. Às vezes você tem 5 candidatos dentro da igreja, aí vai pegar um deles e botar aqui, esse é o nosso candidato. Não pode, a igreja vai pregar o Evangelho. O nosso candidato é o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei, é o que pregamos às pessoas, confiem nele. Mas eles eram mais políticos do que realmente adoradores verdadeiros. Eles tinham inveja de Cristo. Quando eles levaram para Pilatos, no início, a gente vai ver semana que vem, permitindo o Senhor, o julgamento diante de Pilatos. Diz a Escritura que Pilatos sabia que eles, os religiosos, haviam entregue Cristo por inveja. Inveja de quê? Da autoridade e poder do Senhor Jesus Cristo. Eles chegaram para Cristo uma vez e perguntaram: com que autoridade tu fazes essas coisas? Sabe por quê? Porque no dia anterior, Jesus Cristo entrou no templo com um açoite nas mãos, expulsando os cambistas, negociadores, que estavam negociando, fazendo da casa de Deus negócio. Virou as mesas com um açoite nas mãos no dia anterior, e ninguém tocou em Cristo. No dia seguinte, com que autoridade fazes essas coisas? Porque eles, que eram religiosos, permitiram aquele erro na casa de Deus. Mas a casa de Deus se chamará casa de oração, casa de buscar a presença de Deus, não de negócio, fazer negócio com a fé. Você acha que isso é novo? Tinham inveja da autoridade e poder. Olha, quando Jesus ressuscitou Lázaro, olha o que aconteceu. Gente, vamos lá, deixa você ver. João capítulo 11, João 11, versículos 45 a 48. 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Jesus disse: sai para fora, Lázaro, ressuscita.
E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas olha 46. Mas alguns deles, vendo aquilo, a ressurreição de um morto, 4 dias de morto, alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes, as testemunhas disseram: olha, ressuscitou morto, de 4 dias. Os principais dos sacerdotes fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, vão começar a seguir ele. E a gente? E a nossa posição? E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar. 49. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. 53. Desde aquele dia, pois consultavam-se para o matarem. Impressionante. Inveja da autoridade, do poder e da sabedoria de Cristo. Cristo era uma ameaça aos interesses deles, a posição, status, poder. Era uma ameaça também à falsa religiosidade. Falsa religiosidade. Jesus certa vez disse: ai de vós, escribas e fariseus, que são como os sepulcros caiados, pintados, por fora, branquinho, por dentro, o que tem dentro do sepulcro? Imundície, podridão. Jesus ameaçava a falsa religiosidade deles. Então, voltemos lá para Mateus. Mateus 26. Jesus é levado ao sinédrio. E então começa-se a inquirição das testemunhas no julgamento. Inquirição das testemunhas. Versículo 59. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas falsas testemunhas. Mas por fim chegaram 2 e disseram: esse aí, Jesus, disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Falsas testemunhas, e que distorceram. Ele realmente disse, mas João explica, quando ele disse que derribaria o templo e ergueria em 3 dias, estava falando do próprio corpo dele, que seria entregue na sexta, mas que levantaria no domingo. Ele estava falando da ressurreição, e aqueles homens distorceram. Embora Jesus Cristo tivesse poder, sim, ele tinha e tem poder. Ele tinha poder para destruir aquele templo maravilhoso, aquele templo maravilhoso que era o templo, e construir no estalar de Deus. Ele tinha esse poder, porque ele é Deus. Mas ele não estava falando sobre isso. Falsas testemunhas que distorceram as suas palavras. Então, ele, como réu, vai ser agora inquirido. Olha só, versículo 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? 63. E Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus ficou em silêncio diante daquele julgamento injusto, com falsas testemunhas. Mas, quando o sumo sacerdote
usou o nome do Deus vivo, conjuro-te diante do Deus vivo. Aí sim, uma testemunha verdadeira. Deus. Jesus vai falar. E o que ele diz? Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Isso aí significa: é isso que você está dizendo. Eu sou mesmo o Messias, o Filho do Deus vivo. E em Marcos está lá: eu sou. É isso que quer dizer. Eu sou. Jesus confirma a verdade. Eu sou o Filho do Deus vivo. E continua: digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Eu sou o Messias e em breve vocês verão. Esse em breve, claro, se você ver lá em Apocalipse, está escrito que ele virá sobre as nuvens e todo olho verá, inclusive aqueles que o traspassaram. Em breve é no tempo de Deus. Sabemos que 1000 anos para Deus é como um dia. 2000 anos se passaram 2 dias. Em breve esses homens que condenaram Cristo injustamente o verão vindo na glória, rodeado de anjos, e vão lamentar profundamente. E então vem o veredito do juiz injusto, que é o sumo sacerdote. Versículo 65. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam e disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe. É impressionante. Você sabe quem estava sendo cuspido? O Filho de Deus. Deus, o Filho. Eu que eu me lembro, nunca levei uma cusparada no rosto. Mas sabe por que ele sofreu tudo isso? Por você, por mim. Mas isso aqui é pouco do que ele vai sofrer. Cuspiram no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ou seja, rejeição final do Senhor Jesus Cristo, do Senhor. O encontro de Cristo com o Sinédrio, a Corte Suprema Judaica. Algumas aplicações práticas para nós. Primeiro, irmãos, visitantes, se alguém nos visita aqui essa noite, creio que não, mas como o pecado é terrivelmente pecaminoso. A terrível pecaminosidade do pecado. Como o pecado é algo poderosíssimo, fortíssimo. Eles estavam diante do Filho unigênito de Deus, diante da luz, diante do Messias. Certa vez o Senhor disse: quem de vós me acusa de pecado? E ninguém conseguiu achar pecado nele, diante do eterno Filho de Deus. Estavam diante, mesmo diante das palavras dele, palavras gloriosas. Ninguém jamais falou como o Senhor Jesus Cristo. Mesmo diante das obras irrefutáveis de que ele é o Messias, e era o Messias, ninguém podia fazer as coisas que ele fazia se não fosse o enviado de Deus. O próprio Nicodemos chegou para ele certa vez: Nicodemos, mestre dos judeus, Senhor, sabemos que Deus é contigo, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Diante do Filho, diante das palavras gloriosas, diante das obras grandiosas e irrefutáveis, mas o pecado os cegou. Estavam cegos. O sol da justiça
o Filho resplandecente de Deus, e eles cegos por causa do pecado, cegados pelo orgulho, cegados pela inveja, cegados pela cobiça, cegados pelas paixões, cegados pelos interesses. Cuidado com o pecado. Eu não sei se há pessoas aqui hoje que não são crentes. Se houver só crentes, cuidado com o pecado. Mesmo você que é crente, se der brecha, o pecado te cega. A mente deles em trevas, o coração em trevas. E a que levou isso? A rejeição do Filho de Deus. Atitudes, mente em trevas, coração em trevas, atitudes loucas, atitudes tolas, insensatas, atitudes trevosas. Treva na mente, treva no coração, atitudes trevosas, trevas. Rejeitaram a luz. É por isso que é impossível ao homem salvar-se. É impossível ao ser humano salvar a si mesmo. Porque, como a Bíblia diz, o homem está em trevas. Irmãos, o Evangelho é pregado há 2000 anos. Jesus Cristo ressuscitou já tem 2000 anos. E a humanidade continua rejeitando o Senhor. Por quê? Trevas. Trevas. Amado, você que de repente está aqui essa noite, não sei a condição de cada um, por que você tem rejeitado o Senhor? Que razão pecaminosa? Toda pessoa que recusa a Cristo, rejeita a Cristo, tem uma razão pecaminosa para fazê-lo. Só o ato de rejeitar a Cristo já é pecado. Qual a sua razão pecaminosa? Como a pessoa pode ser salva se ela rejeita o Salvador? Como ser salvo se rejeita o Salvador? Como ser perdoado se rejeita aquele que pode perdoar? Não adianta comer chocolate, reunir a família, dizer que está celebrando a Páscoa, porque não está. Celebrar a Páscoa é comer a carne do Senhor, beber o seu sangue. Ele falou: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, esse tem a vida. Ou seja, crer no sacrifício dele na cruz do Calvário, fazer dele o seu cordeiro. Está escrito: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não adianta. A Páscoa, chocolate, a Páscoa. Quantos comem chocolate, comem ovos de Páscoa e dizem que estão celebrando a Páscoa? Não estão. Páscoa é Cristo. Páscoa é o Senhor Jesus Cristo. É necessário crer nele como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém será salvo se não crer nele. Eles rejeitaram o Senhor. Romanos 10. É necessário fazer de Cristo o teu Salvador e crer que ele ressuscitou dos mortos. Quantos domingos vão comer chocolate e não creem que ele ressuscitou dos mortos? Mas olha o que diz a Escritura, Romanos 10. Isso aqui é Páscoa. Você pode celebrar a Páscoa hoje. Romanos 10, versículo 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se a pessoa ouve o Evangelho, ouve a pregação do Evangelho, e sair daqui hoje da mesma maneira que entrou, você estará agindo como o sinédrio, rejeitando o Senhor. Não, ele não é o Messias. Não, ele não é o Salvador. Não, ele não é o Filho de Deus. Você
Você tem feito isso? Tem dito que Ele não é? Porque se você não recebe, automaticamente está dizendo: Ele não é o Salvador. Deixei agora uma parte do versículo 58, eu deixei agora mais para o final, porque tem a ver conosco, que confessamos o nome do Senhor. Nós lemos 56 e pulamos para o 59. Vamos ler o 58. 58. Voltemos lá para Mateus 26, 58. E Pedro, o crente Pedro, o discípulo Pedro, e Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Que passagem triste. Pedro seguiu de longe, ficou só assistindo. Olha, crente, não siga o Senhor de longe. Não siga o Senhor Jesus Cristo de longe. Não seja apenas um espectador. De longe. Como está a sua comunhão pessoal com o Senhor Jesus Cristo? Como está a sua comunhão pessoal com Ele? Você está mais perto dele hoje do que estava ontem? Você hoje está mais próximo de Cristo do que estava quando se converteu? Está cada dia mais perto, cada dia mais longe. Não siga o Senhor de longe. Pedro seguiu de longe. E para ver o fim. Só ver, assistir, significa o quê? Sem compromisso com Cristo. Ele ficou de longe. Para ver o fim, só assistir, sem compromisso. Sem compromisso com Cristo, sem envolver-se com Cristo. Olha, sem compromisso com a obra do Senhor, sem compromisso com o Senhor da obra, e nem com a obra do Senhor, sem envolver-se. Tudo bem que estamos limitados, o nosso tempo agora é um tempo limitado, com pandemia, temos só os cultos. Como eu digo, não é só culto. Temos só os cultos. Que é isso? Culto é algo tremendo. Tremendo. Mas é claro, existem outras coisas que a gente pode fazer, não estamos fazendo por causa da pandemia. Mas olha, frequente os cultos, ore, você pode orar, contribua, não fica de longe, sem compromisso, sem interesse, de longe. Ajude o próximo naquilo que for possível. Estamos limitados? Estamos, mas tem um culto, você pode orar, você pode contribuir, você pode ajudar o próximo naquilo que é possível, desde que você não se arrisque a se contaminar. Você pode evangelizar, talvez não pessoalmente, para não contaminar ninguém, mas redes sociais. As redes sociais são usadas para tanta coisa vã, inútil e às vezes até para pecado. Eu estou falando de crentes. Usa para evangelizar. Se envolva, não fique de longe assistindo. Não. E mais, quando passar a pandemia, aí se envolva mais ainda, aí realmente se dedique, né? Se dedique mais, não fique seguindo de longe, só assistindo. A questão de membresia à igreja é uma coisa tão importante, sabe? Há pessoas, é um livro que fala sobre a importância de ser membro de uma igreja. Há pessoas que são indiferentes. Tanto faz eu ser membro de igreja. Tanto faz. Eu posso ser cristão sem ser membro de igreja. Indiferente. Outros são ignorantes, não sabem a importância que é de ser um membro de igreja. Outros são indecisos, nunca se decidem. Eu sou crente sim, eu creio em Jesus, mas ficam naquela indecisão.
Outros são independentes. Ah, não, eu sou crente, mas não preciso da igreja. Outros são tardios, demoram. O que é um membro de igreja saudável? Um membro de igreja saudável frequenta regularmente. É claro que estamos aí com a pandemia, pessoas trabalham, sabemos de tudo isso, mas um membro de igreja saudável, ele procura frequentar a igreja. O membro de igreja que nem sente vontade, tem alguma coisa errada, ele não está saudável. Frequenta regularmente, busca paz com os irmãos. Se depender de vós, tem de paz com todos. É uma pessoa pacificadora, busca paz. É uma pessoa que edifica os irmãos, está preocupada em edificar, ajudar. É uma pessoa que até se vira um irmão errado, vai lá e conversa com o irmão. Poxa, irmão, olha só, é admoestar, exortar, edificar. Busca reconciliação. O membro de igreja saudável, ele busca reconciliar-se com as pessoas. Se houve algum problema da pessoa com ele, a pessoa ofendeu a ele, ele vai até a pessoa para buscar a reconciliação, a paz. Ele ofendeu a pessoa, aí é que ele vai mesmo a pessoa. É um membro de igreja saudável. Ele suporta os outros. Suportar é ter paciência. Ter paciência e dar suporte também. Prepara-se para a ceia do Senhor, faz um autoexame, apoia a obra do ministério. Pedro estava seguindo o Senhor de longe, só assistindo, sem envolvimento, sem compromisso. Cristo deu a vida por nós. Pedro estava preservando a vida dele. Preservando a vida dele. Olha, que perigo é seguir Jesus de longe. Que perigo é seguir Jesus de longe. Ele negou o Senhor, não uma, não duas, 3 vezes. Judas estava tão longe de Cristo que o traiu, o vendeu, trocou por 30 moedas de prata, porque estava longe demais do Senhor. Pedro longe, negou o seu Senhor. Que perigo é, irmão, eu fico preocupado. Eu, como pastor, fico preocupado. Pessoas que meses, estamos já 8 meses cultuando a Deus. E há pessoas que não vieram nenhuma vez. E eu entro em contato, porque eu me preocupo. Eu sei que isso não é saudável para a pessoa. Não é saudável. Pedro arrependeu-se depois de seguir a Cristo de longe. E deu a vida pelo seu Senhor. Deu a vida. Se você tem seguido Cristo de longe, tem errado por um bom tempo. E às vezes você está aqui na igreja todo domingo e está longe. Hoje é o dia. Arrependa-se. Você conhece a história de Pedro, você sabe. Como é que ele pôde, uma criada? Não conheço. Você estava com ele? Nunca vi. Ainda saiu blasfemando depois, falando palavras que... Né? Mas ele se arrependeu daquele momento, aquela fase em que ele estava longe de Deus, afastado de Cristo. E sabe quem foi que pregou o primeiro sermão da igreja? Pedro. Então arrependa-se essa noite, arrependa-se, assuma um compromisso com o Senhor, assuma um compromisso, não fique de longe, não fique longe dele, é um risco para a sua alma, para a sua vida, para a sua família, para você. Siga ele de perto. Mais perto quero estar, meu Deus.
péssimo para cantar. Mas a mensagem é essa. Mais perto, mais perto, mais perto. Não se contente com ficar longe dele. Não, Senhor, eu quero mais perto. Senhor, eu quero mais perto. Senhor, alugue ele mais tempo em oração. Senhor, estou aqui. De novo, você está aqui? Estou sim, Senhor. E ore, e ore. Se aproxima. Incomode o Senhor. Pedro estava preservando a vida. Coloca, por favor. Nós vamos. Eu falei no momento missionário durante a mensagem. Existia um missionário chamado Jim Elliot. Jim Elliot, Missões Mundiais. Ele e um grupo de missionários foram chamados para o Equador, para evangelizar índios que não tinham quase contato com civilização. E aí, um dos índios, eles conseguiram contato com um deles daquela tribo. E acharam que ele era amigo, esse índio, para fazer contato com a tribo, com o grupo que estava lá. E aí eles foram, fizeram amizade com esse índio, só que eles não sabiam que esse índio, que era o intermediário, foi para a tribo e encontrou um monte de mentira a respeito dos missionários. E eles foram. Em 1950, no Equador, e chegaram no local, um grupo daqueles índios veio e matou os 5 missionários, pela mentira contada por um daqueles que era o intermediário. Deu a vida, foi morto pelos índios a quem ele estava ajudando, servindo, querendo guiar até Cristo. Os 5 foram mortos. Aqui mais ou menos, né, a imagem é muito boa, é Roger, aqui é Pete, deve ser Peter, né? Jim Elliot, o outro que eu estou conseguindo ler ali, e o Ed. Esses 5 foram mortos pelos índios. Coloca a outra imagem. Esse é o Jim Elliot. Idade dele? Quando morreu? 29 anos. A frase que ele disse: Pedro estava preservando a vida, longe do Senhor. Olha o que o Jim Elliot disse: não é tolice dar aquilo que não se consegue manter, para ganhar o que não se pode perder. O que ele quer dizer é: eu não sou tolo ao dar a minha vida, porque eu não tenho como reter minha vida. Pelo contrário, é sábio eu dar a minha vida para ganhar aquilo que eu não posso perder. Quem? Cristo. Não posso perder Cristo. Não posso perder a vida eterna. Então, não é tolice que eu dê minha vida na obra de missões. Você tem traído o Senhor? Você tem traído o Senhor? Tem trocado o Senhor pelo quê? Você tem negado o Senhor, seguido a Cristo de longe, sem compromisso, sem interesse. Tem negado o Senhor? Sua vida é uma negação do Evangelho. E você que não é cristão, por que tem rejeitado Cristo até hoje? Não reconhece que Ele é o Senhor, o Salvador. Hoje é o dia da restauração. Hoje é o dia da salvação. A Escritura diz: eis hoje o dia da salvação. Então hoje faça isso. Receba a Cristo como Salvador. O Sinédrio rejeitou. Ele não é o Messias. Ele não é o Filho de Deus. Você diga o contrário: Ele é o Messias, Ele é o Salvador, eu confio nele, eu me entrego a Ele, Senhor, me salva. E você, cristão, que tem andado longe,
hoje é o dia de chegar para perto. Você que tem de alguma maneira traído o Senhor, hoje é o dia de se arrepender e voltar-se para o Senhor Jesus. E Ele perdoa todos esses pecados. Todos. Rejeição, negação, traição, Ele perdoa todos. Porque todos nós, de alguma maneira, já fomos Judas, já fomos Pedro, já fomos Sinédrio. E Ele nos perdoa os pecados. Hoje é o dia de você assumir esse compromisso com o Senhor. Creia nele e você será salvo. Arrependa-se e Ele perdoará a sua distância, a traição, se isso tem acontecido na sua vida. Vamos cantar o hino 210 do cantor cristão e o número 210 do cantor cristão. Vamos ficar de pé? Cantar esse hino, encerrarmos o culto. Cristo te chama. Cristo está te chamando hoje. A igreja conhece? Como é que eu coloco o ajudante? A igreja conhece? Já botar o ajudante? Vamos botar o ajudante então. Cristo te chama com muito terno amor. Você que não é cristão, venha. Crente que tem errado, seguido de longe, sem compromisso, Cristo te chama do mesmo jeito, com muito terno amor. Senhor, muito obrigado, Deus.
Obrigado pelo teu chamado. O teu chamado é irresistível. Quando tu chamas, mortos ressuscitam. Quando tu dizes, Lázaro sai para fora, os Lázaros saem. O teu chamado é terno, carinhoso, amoroso, muito terno amor. Obrigado porque o Senhor nos chamou da morte para a vida. Obrigado. Obrigado porque o Senhor continua nos chamando, cada um de nós que somos teus servos, para mais perto do Senhor. Obrigado pelo teu chamado, o teu Espírito Santo que incomoda o nosso coração e nos chama e testifica que o Senhor é o tesouro mais valioso que existe. Não há nada mais valioso do que o Senhor. Tu és Deus. Obrigado por essa noite. Recebe a nossa adoração. Eu não sei quantos aqui estão se rendendo ao Senhor como Salvador. Eu não sei quantos aqui estão retornando para o Senhor, que estavam seguindo o Senhor de longe, mas estão querendo seguir o Senhor de perto. Oh Deus, abençoa a vida de cada um. Abençoa o teu povo aqui reunido, que veio te adorar, te bendizer. Dá-nos uma boa semana na tua presença. Continua guardando o teu povo, Senhor. Guarda de todo o mal. Senhor, recebe cada um de nós como oferta diante do Senhor. Que o amor de Deus, o amor maravilhoso, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja espalhada pela terra e especialmente conosco aqui. Toda a igreja diz amém. Vão em paz, irmãos, tenham uma boa semana. Pastor Djalma conosco aqui, muito bom ter o pastor conosco. Deus abençoe. Vamos em paz, irmãos, que Deus nos abençoe.